Sabe, dentro de cada aparelho eletrônico que a gente usa, do nosso celular até os supercomputadores mais potentes, está rolando uma batalha silenciosa. Na verdade, uma disputa entre duas filosofias de design, e são elas que definem como a mente da máquina funciona. Hoje a gente vai mergulhar nessa história fascinante da engenharia para entender as escolhas que, no fim das contas, moldaram o mundo digital que a gente conhece. A gente sempre ouve falar, né? Ah, esse processador tem tantos gigahertz, tantos núcleos, mas olha, isso é só um pedaço da história. A pergunta de verdade é, o que realmente faz um processador ser rápido? A resposta é bem mais interessante. Não é só sobre força bruta, é sobre estratégia. É sobre como ele pensa. E para entender isso, a gente precisa olhar para o coração de qualquer CPU. É basicamente isso aqui. Todo processador, sem exceção, vive repetindo esse círculo de 3 passos. Primeiro, ele vai na memória e busca a próxima instrução. Depois, ele precisa decodificar, ou seja, entender o que aquela instrução está pedindo para ele fazer. E por fim, claro, ele executa a tarefa. Buscar, decodificar, executar. É como se fosse o batimento cardíaco da máquina. E é exatamente aqui que as duas grandes filosofias que a gente vai ver se separam, cada uma com uma abordagem totalmente diferente para esse mesmo ritmo. Bora lá para a primeira filosofia. O nome dela é CISC, e para entender o CISC, a melhor analogia que existe é a de um canivete suíço. Pensa só, a ideia era ter uma única ferramenta que pudesse fazer um monte de coisas complexas com um único comando. Mas por que isso? Bom, tudo se resume a um problema bem sério que os primeiros computadores enfrentavam. É isso aí. Lá no comecinho da computação, a memória não era nada como hoje. Era um recurso, caríssimo e super limitado. Cada byte, cada pedacinho de informação valia ouro. Então os engenheiros tiveram uma sacada que foi, na época, genial. E se a gente criasse instruções de máquina que fossem super poderosas, que fizessem o trabalho de várias de uma vez só? A meta era uma só: fazer os programas ocuparem o mínimo de espaço possível. E foi daí que nasceu o CISC. O nome já entrega o jogo: computador com conjunto complexo de instruções. A ideia era exatamente essa: facilitar a vida de quem programava. Em vez de dar vários comandos pequenos para a máquina, era possível dar um comando só, bem mais poderoso, que já se parecia um pouco mais com o jeito que a gente pensa. Basicamente, era pegar várias etapas e pronto, compactar tudo numa instrução só. Olha só esse exemplo aqui, é perfeito. Uma única instrução add, de somar. Com esse comando simples, o processador faz um monte de coisa. Ele vai lá na memória, busca um número, vai em outro lugar da memória, busca o segundo número, aí ele soma os dois e depois ainda salva o resultado de volta na memória. Percebe? São vários passos, mas tudo condensado numa única linha. Isso era o auge da eficiência de espaço. Só que, claro, tanto poder tinha um preço. Pensa bem, para entender um comando tão complexo, o processador precisava de uma ajudinha. Ele tinha um tipo de tradutor interno, que a gente chama de microprograma. O trabalho dele era pegar essa instrução grandona e quebrar em passinhos menores, que o hardware realmente entendia. Isso funcionava, mas adicionava uma camada extra de trabalho, sabe? Uma pequena sobrecarga. O comando era poderoso, sim, mas acabava sendo um pouquinho mais lento por causa dessa tradução. Acontece que o tempo passou, a tecnologia evoluiu e o jogo virou. A memória ficou muito mais barata e o grande problema não era mais o espaço, e sim a velocidade. O desafio era executar as coisas o mais rápido possível. E foi aí que nasceu uma filosofia totalmente oposta. O nome dela é RISC e ela basicamente pegou a ideia do canivete suíço e jogou pela janela. RISC, computador com conjunto reduzido de instruções. A filosofia aqui é o completo oposto. Se o CISC era um canivete suíço, o RISC é um kit de ferramentas super especializadas. Pensa assim, cada ferramenta faz uma única coisinha. Uma chave de fenda só parafusa, um martelo só martela. Mas cada uma faz a sua tarefa de um jeito extremamente simples e, o mais importante, absurdamente rápido. E essa simplicidade toda do RISC se baseia em algumas regras bem rígidas. Por exemplo, as instruções são todas do mesmo tamanho, bem curtinhas. Isso facilita muito na hora de decodificar. E o ponto mais crucial, não existe aquele tradutor interno, o microprograma. Cada comando é tão, mas tão simples que o hardware executa ele direto, sem intermediários. O objetivo aqui é um só: eficiência máxima. A meta é conseguir terminar uma instrução a cada pulso do relógio do processador. Ok, mas como o RISC consegue ser tão rápido assim? Qual é o segredo? A resposta está numa técnica de organização simplesmente genial, chamada pipelining. E é justamente o design simples do RISC que faz essa técnica ser não só possível, mas incrivelmente eficiente.
Dá uma olhada aqui nessa tabela. Ela mostra perfeitamente o segredo. O pipelining funciona exatamente como uma linha de montagem. Olha lá, a instrução 1, no terceiro ciclo do relógio, ela está na fase de execução, certo? Mas olha o que está acontecendo ao mesmo tempo. A instrução 2 já está sendo decodificada e a instrução 3 já está sendo buscada da memória. O processador não fica esperando uma tarefa acabar para começar outra. Ele faz tudo em paralelo. E isso, claro, aumenta a produtividade de um jeito absurdo. Para quem ainda não pegou, a analogia da lavanderia é simplesmente perfeita. Pensa aí, quando a primeira leva de roupa termina de lavar, a gente não fica esperando ela secar para colocar a segunda leva na máquina, certo? Não, a primeira vai para a secadora e a gente já bota a segunda para lavar. Cada etapa do processo, lavar, secar, está sempre ocupada. É exatamente assim que o pipelining funciona. Beleza, então. De um lado, CISC. Poucas instruções, mas super poderosas. Do outro, RISC. Um monte de instruções, mas todas simples e muito rápidas. A pergunta que não quer calar é, no fim do dia, qual das duas é mais veloz? Para responder isso, a gente precisa olhar para a matemática da coisa, para uma espécie de lei de ferro do desempenho da CPU. É essa aqui, a equação que define tudo. O tempo total que uma CPU leva para rodar um programa depende desses 3 fatores aí. Primeiro, quantas instruções o programa tem no total. Segundo, quantos ciclos de relógio cada uma dessas instruções leva para ser executada. E terceiro, quanto tempo dura cada ciclo. O nome do jogo é sempre o mesmo, fazer o resultado final dessa conta ser o menor número possível. E é aqui que a gente vê a genialidade de cada abordagem. CISC e RISC atacam essa equação, só que por lados opostos. A estratégia do CISC é o quê? É diminuir o primeiro fator, o número de instruções por programa. Para isso, ele cria instruções poderosas, mesmo que cada uma leve mais ciclos. Já o RISC foca no segundo fator, diminuir o número de ciclos por instrução, de preferência para apenas um, mesmo que para isso precise usar mais instruções no total. 2 caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar: velocidade. E aí, quem será que ganhou essa guerra? Foi o canivete suíço do Cisco ou foi o kit de ferramentas do RISC? A resposta que a gente encontra nos processadores de hoje em dia, bom, ela é bem surpreendente. A verdade é que não houve um vencedor claro. O que aconteceu foi uma fusão. Os processadores que a gente usa nos nossos computadores hoje, tipos da Intel, da AMD, eles vivem um grande paradoxo. Por fora, eles se comportam como um processador CISC, mas lá dentro, bem no núcleo, o que bate é um coração RISC. E como funciona essa mágica? É um processo super engenhoso. O processador recebe uma instrução CISC, daquelas bem complexas, para manter a compatibilidade com todos os programas que já existem. Aí um decodificador de hardware super rápido quebra essa instrução na hora, transformando ela em várias micro-operações, que nada mais são do que instruções simples no estilo RISC. E aí sim, essas pequenas operações são mandadas para o núcleo RISC, que é otimizado para executar tudo na velocidade da luz. No fim, a gente tem o melhor dos 2 mundos, a compatibilidade do CISC com a velocidade do RISC. Então, só para a gente fechar e recapitular, as diferenças essenciais são essas. O CISC, com suas instruções de tamanho variável e o foco da otimização do próprio hardware, e o RISC, com instruções de tamanho fixo, controle direto e uma confiança enorme no compilador, que é o programa que organiza o código, para deixar tudo o mais eficiente possível. São, de fato, 2 abordagens com focos bem diferentes. Então, no final das contas, a grande batalha entre CISC e RISC não teve um vencedor claro. Ela evoluiu, virou uma forma de colaboração. As 2 filosofias aprenderam uma com a outra e, juntas, criaram os processadores híbridos que movem o nosso mundo hoje. Isso nos mostra uma coisa muito legal sobre engenharia. Às vezes, a melhor solução não é escolher um lado, mas sim pegar o melhor de cada um. Fica a pergunta no ar. Qual será a próxima grande evolução no cérebro das máquinas? Valeu por acompanhar a gente nessa análise.